É um vício que as pessoas têm de ficar pedindo dinheiro o tempo todo. Por que eu acho que você tem que querer ser rico? Dinheiro não resolve todos os problemas, mas muitos problemas são resolvidos com dinheiro. Se você não é generoso com o que você tem hoje, você vai ser só um rico avarento. Aí tipo assim, passou um dia, alguém depositou lá $1.000 pra ele. Ele falou, caramba, como é que funciona o negócio? Passou um tempinho, $10.000 caiu na conta dele. Aí ele falou, é assim que funciona? Passou um tempo, caiu, alguém ofertou $1 milhão sem ele divulgar nada. Educação financeira tem a ver com você ser inteligente com relação ao dinheiro. Porque tem gente que é o melhor arquiteto do mundo, é o melhor engenheiro, é o melhor artista, é o melhor jogador de futebol, mas para dinheiro é uma desgraça, né? Não sabe nada, né? Então, educação financeira eu coloco como um tripé. Você ter habilidade e inteligência para ganhar dinheiro, você ter habilidade e inteligência para usar esse dinheiro e você ter habilidade e inteligência para multiplicar esse dinheiro. Muito bom. Então, isso é educação financeira. O que é educação financeira, Duda? É eu manjar de bolsa de valores? Também, mas principalmente você saber ganhar dinheiro por meio de trabalho e renda extra, principalmente aqui no Brasil, que a média salarial é minúscula, é baixa. Cara, você tem que fazer outra coisa. Até uma coisa que eu tenho aprendido, né? Antes eu achava que renda extra é coisa pra gente que quer mudar de vida e sair da pobreza. Hoje eu entendo que nenhum multimilionário tem uma fonte de renda só, né? E se você vai na Bíblia, na tradução linguagem de hoje, aquela passagem lá de Eclesiastes, né, que fala, né? Empregue o seu dinheiro em vários lugares e tal, tem uma tradução que fala assim, empregue o seu dinheiro em negócios diferentes, invista não só em investimentos, mas em negócios, em empreendedorismo, em coisas que podem te gerar dinheiro, né? Então isso é uma coisa muito importante. Nenhum deles tem uma fonte de renda só. Assim como eu, quando era um assalariado que ganhava 3 mil, também não tinha uma fonte de renda só. E isso me ajudava a ter uma vida de qualidade, né? Então eu, com um celular, consegui ter uma mudança drástica na minha vida. Então lembrar que educação financeira tem muito a ver com a gente ter capacidade e competência de ganhar dinheiro. Por isso que eu falei aquela hora. É um vício que as pessoas têm de ficar pedindo dinheiro o tempo todo, né? A pessoa chega e fala, Duda, eu tô com dívida, o que eu faço? Vai trabalhar mais, caramba. Uma dica bem legal, que é assim, abre a torneira, feche o ralo e diminua o seu nível por 5 anos. Abrir a torneira tem a ver com o quê? Tem que entrar mais dinheiro. O que eu posso fazer para entrar mais dinheiro? No meu caso, eu era um CLT, que eu dava aula particular de música, eu fazia site, porque eu aprendi pelo Wix como fazer site, eu fazia site, eu tinha uma banda de música para casamento, eu alugava equipamento de som para casamento e eu tinha o meu canal de música, que me dava ali $50, mas pro pobre 250 contos já é grana. Abre a torneira, quer dizer o quê? Faz entrar mais dinheiro. Segunda coisa, fecha o ralo, para de ficar gastando, né? Por que eu gosto de usar a ilustração de um tripé? Se eu tirar qualquer perna de um tripé, cai. Então não adianta eu ganhar dinheiro pra caramba e saber investir, mas não saber usar e gastar com ostentação o tempo todo. Por outro lado, não aguenta eu não ser ostentador e saber investir, mas ser braço curto pra trabalhar. Por outro lado, não adianta eu trabalhar pra caramba e gastar pouco, mas não saber multiplicar meu dinheiro. A inflação vai comer tudo que eu ganho. E essa é a habilidade que a gente tem que ter e é algo que a gente precisa, porque o dinheiro é uma coisa que nos dá muita qualidade de vida. Falar de dinheiro é um tabu, dentro e fora das igrejas. Nas famílias as pessoas não falam. Muito grande. E dentro da igreja é mais ainda. O dinheiro é fogo porque assim, o dinheiro ele tem um altíssimo potencial de a gente glorificar a Deus com ele ou de a gente se afastar de Deus com ele. Muito bom. Né? Então isso é complicado, porque então a primeira coisa que a gente tem que entender não é errado ser rico, é errado você amar o dinheiro. Tanto que você vai ver Paulo falar em Timóteo, né? Ordene aos ricos desse mundo que sejam generosos em boas obras, né? Resumindo, o dinheiro tem que ser bênção para você abençoar pessoas. Perfeito. Né? E eu vejo que tem dois extremos bem ruins nas igrejas. Tem o extremo de que crente tem que ser pobre. Caramba, quem falou isso? Que raio de Bíblia é essa tua, velho, né? Não, voto de pobreza. Não, a Bíblia não fala nada que eu tenho que ser pobre. E tem o outro extremo errado que fala que se você não é rico, você é maldito, né? Que é a teologia da prosperidade distorcida e tal, né? Eu gosto de lembrar que na Bíblia a gente tem exemplos de pessoas riquíssimas, incríveis. Eu tomo esse cuidado porque tem gente que acha que se o cara é pobre, ele é maldito. Se o cara é rico, ele é bendito, né? Se a gente for ver, por exemplo, a passagem lá do rico e Lázaro. Caramba, o Lázaro era um mendigo que foi pra glória e o rico rodou. Eu acho até legal, esse dia eu tava gravando com o Luiz Saião e ele fez uma observação interessante, né? Ele falou, Duda, você já reparou que o rico não tem nem nome? Ele só era rico, mas não tinha nome. O outro era pobre, mas era o Lázaro. Esse Lázaro vai subir, vem pra cá, pro seio de Abraão aqui, que vai, né? Então, primeiro esse cuidado. Só que a gente tem que entender que o dinheiro, ele é uma coisa complexa que pode tirar a nossa dependência de Deus. Porque assim, dinheiro não resolve todos os problemas, mas muitos problemas são resolvidos com dinheiro. E então, a falta de dinheiro gera muitos problemas também. Exato. Vamos pegar o exemplo do filho pródigo. Pô, pai, tô cheio da grana, mano. Eu tô com meu carro zero aqui, uma casona.
funciona, tô mal grana aí, tira minha grana aí que eu vou vazar. Foi pra balada lá, Jerusalém, Galileia, sei lá pra onde ele foi. Perdeu tudo, lembrou de Deus. Então há uma tendência de o dinheiro tirar um pouco a nossa dependência, a não ser que a gente esteja com o coração muito firmado em Deus. E isso é o louco, né? Eu costumo falar, né? Por que a gente ouve tão pouco falar sobre bilionário cristão? Pô, velho, eu quero ser um bilionário cristão, mano. Porque imagina que louco você ter 1 bilhão e ter um coração totalmente rendido diante de Deus. O quanto Deus não vai te usar pra fazer coisas loucas. O que eu acho importante também é a gente lembrar que generosidade é princípio de gente, não é de gente rica. Então Isso é bom, hein? Tem muita gente que fala, quando Deus me prosperar, eu vou começar a ser generoso. Se você não é generoso com o que você tem hoje, você vai ser só um rico avarento. Vai. E a Bíblia fala que a avareza é idolatria, né? Ganância é idolatria, é o mamon. É justamente o mamon. O dinheiro se torna mais importante do que tudo. E aí eu gosto muito de falar sobre generosidade, porque esse pra mim é um dos maiores benefícios de Deus te enriquecer. A gente poder transbordar sobre a vida das pessoas, né? Então, só que muitas vezes, né, fala lá em Tiago, né? Às vezes a gente pede, não recebe, que pede mal pra gastar só com a gente mesmo. Exato. Não sei vocês, mas quantas vezes eu já participei daquele papo de família, né? No Natal, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Cara, é sempre pensando em nós. Eu compraria um apartamento, 2 carros, um iate, não sei o que lá. Nunca eu construiria um hospital na África, eu faria, sabe, ajudaria 20 missionários. Não. Então, eu acho louco quando a gente começa a pedir pra Deus nos prosperar com o objetivo de a gente transbordar. Esses dias eu estava vendo uma pregação do Francis Chan, que eu acho muito louco. Aí era mais ou menos assim. Ele chegou, ele tava em algum lugar, e de repente acho que alguém lá precisava de $1.000. Ele começou a orar, Deus, como eu queria ter $1.000, como eu queria poder ter condição de abençoar essa família. Me abençoa, pai, me abençoa para que eu possa transbordar. Aí, tipo assim, passou um dia, alguém depositou lá $1.000 pra ele. Ele falou, caramba, não é que funciona o negócio? Daí passou um tempo, ele descobriu que tinha algum orfanato, sei lá o que era lá, que tava precisando de $10.000. Ele falou, oh Deus, me usa, pai, me usa, me dá esse dinheiro para que eu possa transmitir ali para eles e transbordar sobre a vida deles. Passou um tempinho, $10.000 caiu na conta dele. Aí ele falou, é assim que funciona? Então tá bom, Deus, eu quero $1 milhão porque eu quero construir isso, fazer isso. Nada pra ele, entende? Passou um tempo, caiu, alguém ofertou $1 milhão sem ele divulgar nada. Então, eu pergunto pra você que tá em casa, quantas vezes você orou pra Deus pra querer ser rico, pensando em outra pessoa e não no seu próprio benefício? Isso é muito bom. Mas tem esse ponto também, né, o Nick? Não é errado você ter qualidade de vida. Tanto que eu costumo falar, por que eu acho que a gente tem que querer ser rico? Não tem nada a ver com integridade, tá? Porque riqueza não define caráter de ninguém. O pobre pode ser incrível e o rico pode ser uma desgraça, tá? Mas vamos lá. Por que eu acho que você tem que querer ser rico? 3 coisas. Eu gosto de tripé. Deus é trindade, né? Então tudo meio é 3 também, né? Ó, vamos lá. Primeiro, qualidade de vida pra você e pra tua família. Você merece. Você trabalha que não é uma mula. Por que você tem que ser um lascado que nunca tem dinheiro pra nada, né? Então, ter sempre ali condição de ir comer num restaurante, fazer uma viagenzinha de vez em quando. Por que não, né? Por que todo mundo viaja, eu só fico olhando, galera, você viu que a Meire tá em Maceió e eu aqui em Carapicuíba, né? Você merece. A Bíblia fala que é bom que o homem desfrute e goze, né, do fruto do seu trabalho. Então, isso é bênção. Segunda coisa importante, independência financeira. Eu ter dinheiro pra não ficar dependente de dinheiro dos outros. Não só hoje, mas daqui a 10 anos e na minha velhice. Hoje em dia, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. O que você faz com o salário mínimo hoje? Porcaria nenhuma. De cada 3 aposentados, 2 ganham 1.518 agora que tá, Então é ridículo, sem contar que esses dias o presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, falou, galera, o presidente, se nada for feito, daqui a 5 anos a Previdência vai quebrar. E a gente não vai ter como pagar mais a aposentadoria de todo mundo. Então assim, eu preciso pensar, Deus me dá inteligência pra pensar no futuro. E mesmo porque a Bíblia fala que os pais que devem tesourar pros filhos, e não os filhos pros pais. Então pensar nessa independência financeira de eu ter dinheiro, porque eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma grana investida. Tem gente que acha que isso é falta de confiança em Deus. Esses dias eu tava dando uma palestra num evento para missionário lá no sertão do Piauí. Aí o pessoal falou, Duda, você não acha que esse papo de ter dinheiro reservado é uma falta de confiança? Eu falei, não, eu acho que é uma declaração de obediência. Perfeito. Porque a Bíblia fala que o sábio tem sempre dinheiro e azeite, né, mantimento, depende da tradução, armazenado em casa, mas o tolo devora tudo que ganha. Então é a atitude de sábio fazer, né? Olha o exemplo de José do Egito. Ele só se tornou
tornou o segundo maior porque ele deu a ideia. Ei, faraó, vem cá, faz uma reserva de emergência. Não, mas tá tudo bem. Sim, mas uma hora vai vir o problema. E veio as vacas magras, né, lá da história. Então, a gente ter essa questão da independência financeira. Eu ter dinheiro pra fazer meu pé de meia, porque Deus me deu capacidade, sabedoria e instrução na Bíblia pra isso. E o terceiro, que é a generosidade. Reserva de emergência. Eu gosto de fazer uma ilustração. Pensa num jogo de futebol. Reserva. O que é o reserva? É o cara que tá lá, mas não tá no campo. Ele só vai entrar se der ruim. Se alguém der uma joelhada nas costas do Neymar, que nem aconteceu uma vez lá, né? Aí lascou, né? Reserva é aquilo que está reservado. E emergência é aquilo que é emergencial. Reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardado para ser usado em situações de emergência. Não é para comer pizza, não é para descer pra praia, nem descer pro Guarujá. É pra... Deu ruim. Caramba, deu ruim, velho. Quebrou a geladeira, furou o pneu, estourou a bateria do carro. Isso é uma emergência. Eu tenho essa grana para resolver esse problema sem ter que me afundar em dívida, cartão de crédito, limite, empréstimo, agiota, meu tio, minha avó, enfim. Qual que é a reserva de emergência ideal? 6 meses do seu custo de vida. Então, se o teu custo de vida é 3 mil, então, se o teu custo de vida é 3 mil, você vai multiplicar isso por 6, vai dar 18 mil. Você vai multiplicar isso por 6, vai dar 18 mil. Só que como o meu canal é para o pessoal mais simples, eu diminuo a régua. Como o meu canal é para o pessoal mais simples, eu diminuo a régua. Eu falo, cara, tem uma reserva de 3 mil reais. Se você tiver uma reserva de 3 mil reais, você já tá fazendo o que a Bíblia fala pra você fazer, que é ter armazenado. O princípio da reserva de emergência que a gente aprende com a história. O princípio da reserva de emergência que a gente aprende com a história de José do Egito e as 7 anos de prosperidade e 7 de perrengue. 7 anos de prosperidade e 7 de perrengue, né? E você vai ter paz, perrengue, né? E você vai ter paz. Você não vai começar a se afundar quando acontecer algum problema, alguma emergência, né? E esse é um princípio bom. E tem a ver também com aquele negócio de parar de ficar dependendo do dinheiro dos outros. Se der ruim, eu não vou pedir pro banco, eu tenho o meu dinheiro. Eu não vou pedir pro banco, eu tenho o meu dinheiro para resolver isso. Então, eu tenho o meu dinheiro para resolver isso. Então, isso é uma reserva de emergência, né?